tinha uma coisa que a gente queria, que era, no momento do Galileu, do Folias Galileu, ele foi concebido originalmente para ser feito lá no galpão do Folias, né? Então as cenas foram concebidas todas lá. A gente conseguiu fazer em vários lugares. E aí a independência do ator era chegar no lugar, os atores se reuniam, falavam assim, eu vou fazer a minha cena aqui, a minha cena aqui, a cena ali, e se adaptava ao local que era feito. Então, tinha várias formações dependendo do espaço, né? Era o espaço falando para os atores como seria o espetáculo. Tinha uma coisa que eu não conseguiria fazer, é óbvio, que foi um amigo, um irmão de uma das atrizes, que fazia o espetáculo, que é matemático, não tinha nenhuma sequência igual. Não tinha nenhuma sequência igual, né? Podiam se repetir uma cena depois da outra, ou seja, o espectador que estivesse no grupo nunca assistiria a mesma sequência de outro espectador. Nenhuma delas era igual, né? E no caso do Folias ainda, o Folias tem no espetáculo 2 escadarias que tinham que ser subidas, né? Então ainda tinha uma preocupação de que a sequência não fizesse a pessoa descer e subir várias vezes, né? Então mas isso é um cálculo matemático que eu não sei fazer, não sei como foi feito e não aprendi como é que faz também, né? Se precisar montar de novo, alguém vai ter que fazer isso novamente, um especialista na matemática. Mas a peça é belíssima, se montar de novo, pelo amor de Deus, me diz onde vai estar que eu quero assistir, em todas as cores de todos os grupos, porque, sim, gente, vocês não têm noção do que é essa peça. A gente, por acaso, quase fez agora nessa pandemia, porque para aproveitar esse formato, inclusive, entendeu? De que isso poderia ser feito várias vezes, mas o edital, as pessoas não gostaram. A parte cenográfica dos cantinhos, elas foram pensadas e utilizando, vamos dizer assim, objetos do local, ou elas eram criadas antes e todas eram levadas para cenas, nos lugares onde elas iam? Porque eu lembro de uma cena lá no porão, o cara lá com aquela capota, né? Ele tinha um óculos aqui, como se fosse de funileiro e tal. Uhum. E eu lembro de detalhes dessas cenas. Assim. Então, assim, e tinha muitas coisas do próprio teatro que eles usavam ali, que estavam naquele local, e que, gente, eu não via o teatro, eu via a oficina lá do cara, o espaço onde o cara, a parte da luz, aquela senhora, que era a mãe dele, se eu não me engano, né? Isso. Era um primor, assim, que era um cantinho, mas tinha tudo ali, a iluminação, todo o espaço cenográfico, era perfeito. Não sei dizer mais, chega, não sei mais falar. A ideia do projeto era que se utilizasse o espaço do jeito que ele era, né? E transformar, ou com a luz, ou com o adereço. Alguns adereços eram levados, outros adereços não, que não foram levados do Folias, não. E tinha uma relação, especialmente no Folias, que era diferente a relação do público. Tinha, se você está a cena aqui, o público assistia aqui, tinha cenas que o público assistia aqui, tinha cenas que o público assistia aqui, tinha cenas que o público assistia aqui. Então, também tinha esse deslocamento do público em relação à cena. Foi um espetáculo muito importante, como exercício de direção mesmo, assim, acho que ali tem tudo o que eu penso. Se não tem tudo, mas tem uma boa parte, que é a independência do ator, a relação com o espaço, a relação sonora entre as cenas, a relação sonora com o espaço, a relação com o espectador, né? Tinham coisas que o espectador tem uma função ativa, ele não fica simplesmente vendo o espetáculo, ele é obrigado, sem ser obrigado, a se relacionar com o espetáculo de uma forma muito, muito legal. Tem um texto do Flávio de Grange, que é um acadêmico que está em, acho que Santa Catarina agora, não sei, na universidade lá, que ele trabalha, a pesquisa dele é em cima do espectador em relação ao que ele vê.
E ele tem um artigo bastante interessante sobre o Folias Galileu, chama Flávio Desgranges. Eu escrevo aqui, se alguém quiser fuçar, porque ele faz uma análise que eu não seria capaz de fazer, mas como acadêmico ele consegue. E acho que é isso. Mas é muito Obrigada, importante. Roberto. Obrigada e Imagina. parabéns por isso. Obrigada por nos presentear com essa maravilha. O Estevão vai falar alguma coisa? Estevão, sua vez. Quem quiser fazer perguntas, levanta a mãozinha, manda aqui no bate-papo para mim, que eu vou fazendo a filinha. Tudo bem, Roberto? Alô? Hi. Oi, estão me ouvindo? Bom, eu sou a pessoa, né, do show business, eu adoro o lado on-Broadway de musicais. Mas eu tive uma formação, que inclusive foi em Cubatão, no Teatro do Caos. Tive professores que eram da Companhia Mungunzá, inclusive, se até alguém comentou aí. O Marcos foi meu professor de interpretação. E eu sempre gostei muito desse lado Broadway, show, musicais, business. Quando eu me formei, eu estava estudando no Teatro do Caos, era muito difícil lidar com algumas questões. As pessoas eram muito preconceituosas e assim, por questões, né, meio que históricas, né, conflitos entre teatro comercial versus teatro raiz. Hoje em dia, na época, eu não sabia como lidar com isso. Porque eu venho da dança, eu venho da música, né? Eu tive contato com a música por causa do teatro musical, mas eu sou mais, a minha primeira formação é de dança e também de teatro amador. E o teatro musical acabou me atraindo por unir tudo aquilo que eu gostava. E aí, naquela época que eu estudava, né, no teatro raiz, né, era muito difícil entender, tipo, por que as pessoas não tentavam me filtrar, ou melhor, tentavam me provar que aquilo não era teatro, que aquilo que eu gostava não era teatro, que eu tinha que aprender a fazer teatro de verdade. Enfim, hoje em dia eu já sou bem mais resolvido com isso. Sei defender o teatro musical muito mais. Já entrei em brigas ferrenhas para defender o teatro musical. Mas, enfim. Mas eu acho muito engraçado como hoje em dia é muito glamourizado, né, o teatro esse lado do teatro musical. E eu acho muito banalizado também. Porque eu que passei por muitos processos em São Paulo, até de audição e trabalhos, eu vejo que realmente as pessoas não... a nova geração, e eu me incluo nessa nova geração, realmente não tem esse backstory, sabe, do teatro raiz. E eu achei engraçado que quando você fez o Cantando na Chuva, fizeram uma entrevista lá, acho que foi a Mari Galindo fez a entrevista, e aí juntou você, Sérgio Rufino e quem mais? Fábio Saltini. Fábio Saltini, que eram tipo os baluartes ali do teatro, daquele elenco. E vocês falaram muito sobre isso, né? Tipo, hoje em dia o povo acha que o povo usa microfone, tem fisioterapia, tudo... se acha um bando de estrela, né? Não sabe como é que era no teatro raiz. E como que você vê hoje em dia essas pessoas, essa glamorização do teatro musical e das pessoas que realmente não... o que eu penso é que as pessoas só querem entrar no teatro musical porque acham que é peitos, plumas e paetês, escadaria, luzes, rosas, né, tapete vermelho e não quer passar pelo processo, né, de estudo, de renúncia, não só, né, o brilho, o glamour. Como que você acha dessa nova geração e se isso pode ser muito ruim futuramente para o teatro musical? Tá. Várias considerações, né, no que você falou. Um monte de coisa. Eu sou muito complexa, gente, desculpa. Não, mas eu acho ótimo. Acho que é para isso que a gente está aqui. Eu vou começar com uma coisa que nem tem nada a ver com o tema da tua colocação. E, né, você falou teatro amador. Né? Atualmente, assim, eu fui formado pelo teatro amador. Né? Eu não tenho, por exemplo, escola de teatro. Eu não fiz IAD, não fiz ECA, não fiz Unicamp.
né? Eu não tenho isso. A minha formação foi em festivais de teatro amador, que atualmente eu não sei o que existe, né? Mas a gente com a Neide Veneziano, por exemplo, a gente parava, estudava aquilo, estudava muito aquilo, fazia aula de muita coisa para chegar no resultado que se queria naquele momento. Então era um teatro, eu não gosto das palavras muito, mas era um teatro de pesquisa, sim. Se pesquisava muito. E mesmo as pessoas que em teatro amador faziam textos tidos como comerciais, né? Mesmo assim, existia um processo de aprendizado dentro daquele formato de festivais. Não existiam tantas escolas de teatro, existia a IAD, existia uma escola na Bahia, né? Então não era esse mundo de gente que acabou se tornando várias escolas de teatro. Em relação ao teatro e ao teatro musical, né, a minha formação é de música. Então, assim, eu sempre estive com a música na cabeça. Seja ela via Broadway, via revista portuguesa, via cabaré alemão, né? Então, para mim, isso tudo faz parte de um fazer teatral, né? Além do Santos ainda existia em algum momento saraus poéticos, entendeu? Tudo isso faz parte de uma formação, né? E aí começa assim, tem teatro musical ruim e tem teatro musical bom. Tem teatro dramático ruim, tem teatro dramático bom. Tem teatro comercial ruim e tem teatro comercial bom. Tem a Vilma, que estudou muito, né? E que... depois eu preciso contar uma coisa que eu acho que a Vilma nem sabe. Mas depois eu vou contar. Depois eu vou... querida. Yeah. Ficou mais velha essa semana aí, né? Ixi, 60, né? Você é muito mais velha que eu, só faço 60 em dezembro. Tá pensando? Mas bem, então assim, tem essas coisas. É ruim ou é bom? E esse ruim também depende da relação com o público, depende de assim, ruim é muito opinião e tal. Quando a gente começou a fuçar, quando eu comecei a fuçar mais o teatro musical, foi através da pesquisa que a Neide fazia em teatro de revista. Então, eu me aproximei muito do teatro musical realizado no Brasil a partir do final do século XIX até a década de 50, diria assim, né? A partir da década de 50, a gente tem uma grande invasão do cinema americano no Brasil e na forma de atuação, né? Isso acho que vai conversar com o que você comentou, né? Do final do século XIX até a década de 50, mais ou menos, se cria no Brasil através do teatro musical, seja das operetas, seja das revistas, seja das fantasias, tem várias coisas. Se cria, naquele momento, uma forma de interpretação genuinamente brasileira, que está muito mais ligada a uma interpretação épica narrativa, no sentido de que interessa pouco o personagem e muito mais quem faz aquele personagem. Que muito mais como é que o ator dialoga com aquilo que ele está fazendo. Isso é um ponto. Digamos, estou generalizando até a década de 50, mais ou menos. Na década de 50, o cinema, principalmente o americano, invade essa informação. E vem uma outra interpretação que não é essa brasileira. E os atores brasileiros começam a se adaptar a essa nova forma, e aquela forma anterior, tanto de cantar quanto de interpretar, acaba sumindo um pouco. Ela ainda continua, até hoje, no circos-teatro. Né? Ainda continua nesse lugar. Que eu já chego onde ela vai reverberar. Mas, bem,
Quando tem essa entrada do cinema americano, principalmente, vem não só junto com os dramas, vem também os musicais. E aí acaba interferindo. Fica nesse melê aí, americano, brasileiro, um pouco do cinema francês, fica nesse melê até 70, 80. Em 50 a gente ainda tem um pouco das chanchadas musicais, que está muito mais ligado à revista e à forma de fazer teatro musical do que o que vai ser depois. Tá? Nesse momento, esse teatro cantado no Brasil acaba não sumindo, mas ele acaba perdendo força por essa entrada outra. Essa entrada outra vem a partir do cinema, começam a entrar as formas musicais mais americanas. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, só estou dizendo que acontece essa mesclada. E essa forma musical acaba assumindo um lugar que não estava sendo mais ocupado pelo musical brasileiro. Né? Isso fica ali meio... Na década de 90, esse movimento começa a aparecer mais e acaba, principalmente, e aí tem que citar o Cláudio e o Charles, né, que começam a fuçar isso daqui e começam a aproveitar, a levantar isso. Lembrando, você usou o termo teatro raiz, né? O Charles vem do teatro raiz. Né? O Charles vem de Santos, vem do CPT com Antunes, né? E encontra com o Cláudio no Rio e acontece esse caminho, que era uma vontade muito grande do Cláudio e também uma vontade muito grande do Charles. Então, abre-se um campo de mercado, e eu estou mudando agora da discussão artística para a discussão de mercado, que apresenta para as pessoas um novo mercado que agora está nesse grande fuzuê. Né? Começa a se misturar a história do mercado com a história artística. E aí você vê coisas de mercado musicais que sejam via Broadway ou via outros lugares, que são muito ruins, muito chatos, que né, é uma chatice, que nada acontece, que fica as pessoas gritando e mostrando a técnica, né, e pronto. Né? Mas também isso aconteceu na ópera lá no século XVIII, entendeu? Em que as pessoas enlouqueceram e começam a escrever para ser virtuose. E ficava mais a figura do ator virtuose do que o que estava acontecendo com o público. Né? Claro que com esse mercado de musicais acaba vindo também o luxo, a produção, né? As 327 trocas de figurino em 3 segundos, entendeu? Vem um arsenal de coisas que, se você vai ver o porquê fazer aquilo, legal, é enfeite, é engraçado, é técnico, não sei o quê, mas por que aquela obra foi feita, composta? Né? Atualmente, pausa. Falando do Cantando na Chuva, por exemplo, né? Eu nunca trabalhei tanto quanto no Cantando na Chuva. Nunca. Né? A gente ensaiava 8 horas por dia, de segunda a sábado. Né? E eu não era nem do ensemble. Né? Eu ainda tinha algumas folgas que assim, hoje você não precisa ensaiar. Ufa. Né? O ensemble eram 8 horas diárias de trabalho. Então, assim, tem um trabalho físico, técnico, dança, canta, tarará, tarará, tarará. Tem tudo isso. Então, é trabalho. Né? Se você acha que vai ser só glamour, desista, porque não resiste na primeira semana. Não resiste na primeira semana. Agora, a única coisa que me incomoda dos musicais tirados de um lugar, vou chamar ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, tirados de lá para cá,
e você como ator tem que fazer como aquele ator faz, isso como ator me incomoda. Isso não me interessa. Se for para eu fazer isso, não me interessa. Não me chame, porque não quero fazer isso. Isso que eu ia te perguntar também, como que você lidou com isso? Por exemplo, no Cantando na Chuva, que era, de certa forma, uma réplica, uma franquia. Não, mas no Cantando não era, porque tinha um diretor, não tinha ninguém de fora que tinha que fazer desse jeito ou daquilo. Então, a gente podia criar o que a gente quisesse. O diretor podia falar assim, não ou sim, mas a gente estava livre para fazer o que queria. E aí também tem uma coisa, né? Quem produzia era a Cláudia, né? Que sabe tudo, que é uma das pessoas que eu jamais, assim, que eu mais vi trabalhar na vida. Aquela mulher é um inferno, ela trabalha 24 horas por dia, né? Só pensa nisso, sabe muito bem o que está fazendo, né? E produzia junto com uma outra produtora. Então, ela também era dona. E aí, assim, quando eu não podia... Gente, está gravando isso, né? Oh, meu Deus. Fernando, não manda isso para ninguém, né? Fica interno aqui. Mas é claro que quando tinham alguns embates com a direção, que só ela podia ter, né? Que não só como atriz, mas também como produção, né? Mas não eram embates ruins, eram embates bons de produção. A gente não tinha obrigação nenhuma de fazer o modelo inglês, por exemplo, né? Tanto que no modelo inglês não tem o personagem que o Jarbas fazia não dança no modelo inglês, não sapateia no modelo inglês. Eles viram isso lá, né? Aqui, não, tudo que o Jarbas queria era exatamente sapatear na chuva, que é isso. A Inglaterra tinha a chuva caindo, tinha toda a técnica, não sei o quê, mas não tinha a cena icônica, que é ele dançando na chuva e sapateando, né? E isso era uma coisa que a produção queria fazer aqui. E o Fred, que era o diretor, Fred Hansen, se propôs a vir e montar essa montagem aqui desse jeito, sem uma coisa pronta, né? Isso era uma coisa que a Cláudia e o Jarbas bateram pé sempre antes de começar a produção. Então, o Fred Hansen, ele tá acostumado a fazer muita franquia, né? Ele é sempre contratado para vir fazer montagens que vêm de fora. Sim, sim. Mas essa, por acaso, não era uma franquia. Eles compraram a história, os direitos, mas a montagem era feita aqui. Uhum. E tanto que, inclusive, tinha muita piada americana que aqui no Brasil as pessoas falam assim, entendeu? E que foi adaptado para o Brasil. E que, pelo contrato de franquia e tal, era possível fazer isso. Então, era uma montagem original, só aconteceu aqui. Não tem igual nesse sentido, né? Incrível. Que mais? A gente não tinha obrigação de fazer nada, né? Cada vez, isso que me interessava como ator. Na cena com a Cláudia e depois com a Mariana, que a Mariana fazia o stand-in dela, né? A gente inventava na hora. Tinha uma coisa de improviso também que podia acontecer e que o Fred achava bom. Não era assim, a gente estava indo contra a direção, não é isso. Ele achava legal, que era permitido. Claro que com um certo limite. Claro que tinha pessoas que às vezes extrapolavam e aí tinha que tomar uma comida de ralo, né? Mas isso era permitido, sim, né? Então não era exatamente igual. Mas bem, acho que assim, se as pessoas entram achando que é tudo glamour, assim, não resiste 6 meses, né? Não resiste 6 meses. E se resistir, nossa, vai ter que gastar com a terapia uma fortuna, assim, uma fortuna. Né? Não vai conseguir segurar a onda porque é muito trabalho, é toda hora, vamos lá, você tem que estar afim de fazer, como tudo, né? Como tudo, você tem que estar afim de Eu fazer. perguntei justamente, eu vejo muito que é muito banalizado já, hoje em dia, por essa nova geração. As pessoas já está banalizado. Eu acho que o Fernando, ele até vai concordar comigo, a gente estava acompanhando
um programa aí, X, né? Não vamos falar nomes, para não ter problemas. Com tema de teatro musical. E tinha um menino que ele estava tipo, sendo super elogiado pela Cláudia, inclusive, que ela era jurada. E ele chegou na final do programa e ele quis mostrar que ele era muito bom, que ele era maravilhoso. Ele começou a colocar muito caco, muita graça nas interpretações dele. E na final, tipo, os jurados falaram: você está querendo aparecer mais do que o personagem. Você está subindo no palco para mostrar só que você é bom. Tipo, só isso não basta. E isso é o que está acontecendo com a galera de teatro musical hoje em dia. É só querer mostrar o próprio ego e não deixar essa parte, né, do texto, falar do personagem aparecer. Então, nesse sentido que eu digo, né, que está muito banalizado, eu tenho muito medo que por isso, assim, falando de interpretação, por isso que o palhaço me ajuda muito, entendeu? Porque tudo o que é mais interessante no palhaço é mostrar o quanto o ser humano é ridículo, entendeu? Então, na primeira oportunidade que aparece o ego grita na frente, o palhaço fala assim para você: cala a boca, fica na tua, você é ridículo. O palhaço, a máscara faz isso com você. Então eu gosto bastante. O que me incomoda na interpretação vinda de musicais eu dirigi o Godspell, que é um clássico, né? Parará, todas as músicas são conhecidas, beleza, legal. E aí abriu audição, né, para as pessoas, e as pessoas, os atores, atrizes iam e começavam a cantar e faziam assim. E eu falava assim: olha para mim, ó, eu tô aqui, olha para mim. Aí olhava 5 segundos e de repente já fazia assim. E eu falei assim: meu Deus, para quem você está cantando? Né? Se for um momento que é para cantar para Deus, tá tudo certo, vai lá cantar para ele. Mas o momento não era esse. Olha para cá. É uma interpretação chapada, que fala assim: isso é bom de se fazer. E aí você fala assim: sim, isso é bom de se fazer num momento, mas não é bom de se fazer sempre. Então, essa chapada que fica da interpretação, isso me incomoda. Mas não só em teatro musical. Isso me incomoda em teatro. E agora eu vou sofrer. Você fica lá se debulhando em lágrimas e o público fica assim: puxa, que legal, entendeu? E aí? O que eu tenho a ver com isso? Né? Essa relação com o público, ou na direção, ou como atuação, é a que me interessa mais. E se você fizer uma interpretação interiorizada, que só você sente, a mim não interessa nem como diretor, nem como ator. Pode até funcionar, mas a mim não interessa. Né? E no Godspell a gente fez as audições e tudo, foi um elenco delicioso, um elenco muito bom preparado tecnicamente, muito bom, uma moçada paulada, né? Com o Beto Sargentelli, com pessoas que foram depois, com uma querida que também... Nossa, eu estou tão saudoso hoje, com uma querida também, que era a Juliana Pepe, que também não está mais entre nós, que era uma atriz, cantora deslumbrante, era um absurdo, né? Mas que me interessava muito mais, não a parte técnica, mas a parte de jogo teatral com os outros atores, com a plateia, porque a proposta da encenação era essa, né? No Godspell, por exemplo, acho que ainda comentando sobre o que a Di tinha falado, né? A gente foi ensaiando. Alguns já tinham feito teatro musical. Falaram assim: mas quando é que você vai marcar? Né? Eu falava assim: nunca. Por que você subiu aí no cenário? Por causa disso e disso. Eu falei assim: beleza, então tá tudo certo. Mas você não vai marcar? Eu falei assim: não, só se você precisar de luz. Mas eu estou iluminando tudo para que você possa estar feliz e fazendo o que você quiser. E isso não é uma prática. Né? Não é uma prática. Mas foi uma experiência que eu queria fazer e adorei. Assim, achei maravilhoso. Gosto, inclusive, do resultado. Assim, não é só o processo é muito legal. Não, eu gostei do resultado, sim. Acho bom o resultado. Quando é ruim, eu também falo. Mas isso aí eu achava bem legal. É possível você ter uma
relação com o público, uma espontaneidade, ver o ator se divertindo, porque a plateia também se diverte com isso, né? Ver o ator colocado em situações apertadas, como é que ele resolve como ator, isso também interessa a plateia, né? Isso tem a ver muito com circo também, né? Você quer ver o trapezista despencar, mas ao mesmo tempo você não quer, né? É essa atenção que o público tem que ter com o espetáculo que eu acho que me interessa, tanto como espectador como quando eu estou em cena ou quando eu estou dirigindo, essas coisas todas. Né? Isso é que me faz, ai, que legal, eu quero ver esse espetáculo. Né? Alguns atores têm a capacidade de fazer isso sempre. Alguns... Né? Por que a gente vai ver Dona Fernandona? Né? Porque eu quero ver como é que ela vai fazer aquilo. Né? É claro que eu quero ver a personagem, mas eu também quero ver ela. Essas duas coisas se misturam. Essas duas coisas se misturam. Principalmente aqui no Brasil, por causa dessa formação de teatro musical, inclusive, brasileiro. Né? Que as pessoas iam para ver a Dercy, o Oscarito, o Grande Otelo, ver como eles iam se virar naquele lugar. E aí tem essas duas coisas misturadas, tanto o ator quanto o personagem. Né? Nossa, falei muito, né, gente? Para, pelo amor de Deus. Renata tem uma pergunta. Manda lá. Na verdade, eu estava com uma pergunta na cabeça e aí você começou a falar, já me veio uma outra coisa, mas é mais da área da Luana, então eu vou deixar para depois, se der tempo. Mas, voltando lá no que eu queria falar antecipadamente, a gente acaba puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, né? Ouvi você falar, assim, né, da sua formação musical, do coral, e Marcos Leite, Garganta, né? E toda essa formação coral muito tradicional, assim, né? Muito intrincada na área do canto coral, né? E aí fazer essa passagem para o teatro musical. E hoje o teatro musical ele tem posturas e formas muito diferentes, mesmo no coro, né? Assim, de se trabalhar, de se cantar, enfim, estruturalmente, não sei. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como foi para você essa questão, se você precisou passar por isso em algum momento, por essa adaptação e mudar alguma coisa na sua forma de cantar, ou de reger, ou de dirigir, por conta dessas questões vocais, né? E o quanto isso é, na sua opinião, bom ou ruim, assim, por exemplo, esse excesso de belting hoje, né? Voltando a falar do programa, né, que o Estevão estava falando, eu assisti também esse último, e me chamou muita atenção uma fala do Miguel Falabella, que ele falou assim, para as meninas que cantaram O Meu Amor, né? Ele falou assim, eu fiquei esperando você subir no final do trecho da música e vocês ficaram lá no belting, e não saiu disso, né? E eu fiquei também esperando, porque eu olhei e falei, gente, tá esquisito, sabe? Me começou a dar uma agonia, assim, assistir esse pessoal que fez, esses quatro que fizeram esses dois trechos da Ópera do Malandro, né? O Tango do Covil e O Meu Amor. Eu fiquei muito incomodada, na verdade, com o que foi feito. Não foi uma coisa que eu curti. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessas questões vocais aí do coro e do teatro musical e essa adaptação e como é que é isso para você? Tem algumas coisas ainda relacionando com o que o Estevão falou. Acho que tem que ter estudo. Assim, a minha formação é de música, de piano, teoria, harmonia, arranjo vocal. Por cantar eu não faço, mas por cantar muita coisa. Renascença, barroco, música contemporânea, né? A gente, a nossa geração, né? Eu, Fernando, Vilma, né? A gente tinha em Santos o Festival de Música Nova, né? Que apresentava coisas pra gente que a gente fazia assim, ai, pode fazer isso, eu não sabia. Olha, pode colocar uma cantora, um liquidificador e um halterofilista cantando junto,
pode fazer isso. A plateia ou odiava ou amava. Essa discussão, esse movimento cultural faz parte de uma formação que agora, para mim, reverbera no teatro, entendeu? Porque eu vi essas coisas acontecerem com grandes pesquisadores, artistas da área da música, no caso de Festival de Música Nova, gente muito louca, assim, de fazer... em 90 e poucos, a gente fez aí na prefeitura, em Santos, a Ópera Café, com Kohreuter dirigindo, assim, escreveu. Tá vendo? Né? Que você fala assim, meu Deus, pode fazer essas coisas no teatro. Então, essa formação é muito importante, uma base. Ainda em esquema de formação, o prólogo do Godspell, que raramente é feito, é um coro para 11 vozes, em polirritmia, com compassos de 7, 3, 4, alternados. Assim. Então, não é fácil mesmo. Ou seja, você tem que saber o que você está fazendo. Não dá para assim, eu vou escutar isso aí e vou decorar. Não rola. Não rola. Então, é um trabalho musical muito bem feito. Que quem fez a direção musical do Godspell foi o Guilherme, que trabalhou fantasticamente aquilo, né? Que você fala assim, nossa, é um trabalho exaustivo, né? Com sopranos em si bemol, dó, si bemol, dó, si bemol, dó, com os tenores com si natural lá em cima o tempo inteiro, sol, assim, não há, vamos fazer aí, vamos dar uma cantadinha, não rola, né? Então tem que ter sim uma preparação, seja vocal, seja teórica, seja harmônica, seja de prática de conjunto, né? E tudo. A minha conversa sempre com qualquer ator é assim, cante em coro pelo menos 2 anos. Pelo menos. Cante em coro. Pode até ser coro ruim, não tem problema. Mas cante em coro que faça, no mínimo, 3 vozes. No mínimo. Né? Isso te dá uma noção de conjunto, uma noção de escuta, uma noção do que a gente não falou ainda, de cidadania, de respeito, de solidariedade, de diversidade, né? São temas bastante atuais, né? Que estão sendo esquecidos, né? E isso, o coro, é uma das possibilidades que dá para a gente, não somente para artístico. Não, dá para a vida, né? Vocês estão juntos já há algum tempo, vocês sabem do que eu estou falando, como é que você respeita a voz do outro, como é que você respeita o outro, né? E como é que isso é transposto, sim, para a tua vida diária, entendeu? Quando você tem vontade de cala a boca, e você fala assim, não, espera, deixa eu escutar primeiro para ver se eu consigo combinar com essa pessoa. Pode ser que nunca combine, mas pelo menos essa parada para falar assim, deixa eu escutar para saber como é que eu me encaixo aqui, né? Como é que eu me encaixo aqui? Isso é interessante. Vai terminar, a gente tem menos que 1 minuto, mas a gente volta. A gente vai voltar, vai ter foto, tá? Da outra vez, ainda tem perguntas aqui. Acho que a Flávia, vamos né? aproveitar A Flávia quer fazer, né, pergunta.